Então, boa noite, meus colegas. Como já foi falado aí, o nosso grupo sou eu, Natália, o Iago e a Carla. Já deixei os nomes ali na ordem que nós vamos explorar o conteúdo do capítulo. Nós vamos trabalhar o capítulo 4, que fala sobre a imaginação da criança e do adolescente. A nossa ideia foi trazer um apanhado das principais ideias para que a gente possa dar continuidade na discussão aqui no grupo. Então, a primeira organização que a gente fez são as ideias que a gente vai apresentar. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a imaginação da criança e do adulto, essa diferenciação que o Vygotsky faz. O Iago vai prosseguir falando um pouco sobre a imaginação do adolescente. E a Carla vai trazer as ideias gerais da versão em espanhol e também essas diferenças nas traduções. Então, cada um de nós lê uma das versões para poder enriquecer o debate. Ótimo. Então, a primeira coisa que o Vygotsky fala, que a gente às vezes não pensa no senso comum, é o fato de que a imaginação depende da experiência. A gente costuma pensar que a imaginação é apenas aquele fantástico e que ela surge quase do nada. Mas não, ele deixa bem claro que a imaginação ela depende do que a gente já experienciou na nossa vida. Então, a imaginação ela utiliza os dados da experiência dos sujeitos e permite reorganizar as ações e prever os resultados. Então, é a partir da imaginação que a gente consegue pensar, bom, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. E essas ideias, elas permanecem em toda a vida, né? Desde a criança até o adulto também, esse tipo de raciocínio acontece. A experiência, por outro lado, ela provê os elementos para a imaginação. Então, a partir do momento que a gente conhece mais coisas, a gente consegue imaginar sobre mais coisas. E ela coloca à prova essas hipóteses. Então, se você imagina uma certa reação de causa e efeito, você consegue experienciar ela na vida real e ver se vai acontecer de fato ou não. Então, isso acontece muito com as crianças, né? Que aí elas experimentam, colocam as coisas na boca para saber o gosto, cair no chão, né? E tudo mais, ali na primeira infância. Porque está experienciando o mundo e testando as hipóteses. Então, a imaginação da criança, ela se baseia nas poucas experiências que a criança tem. A gente costuma pensar que a imaginação da criança, ela seria muito rica, mas o Vygotsky fala, ela não é rica, ela é mais pura, porque ela não tem a interferência da experiência, mas, por outro lado, também não tem esses elementos que a sustentariam. Então, ela é uma experiência, é uma imaginação mais pura. Ela não fica pensando, a criança ela consegue imaginar que ela está voando, ela consegue imaginar um mundo de fantasia sem se prender à realidade. E nós adultos já temos mais dificuldade, porque a gente sabe que a gente não vai voar assim do nada. A gente já sabe várias relações da realidade que impediriam algumas coisas de acontecer. Então a gente se prende mais na experiência, enquanto a criança ela tem essa imaginação mais pura e ela confia muito mais no fruto da imaginação dela. Então, se ela imagina que alguma coisa aconteceu, ela confia que isso de fato aconteceu. E para ela, isso faz parte da vivência dela. Então, se ela imagina que ali tem um monstro ou que o chão é lava, para ela aquilo é como se fosse real mesmo. Ela confia muito no fruto da imaginação. E a gente não, a gente consegue separar muito bem, né, o que a gente está imaginando, o que a gente está projetando para o futuro, que a imaginação do adulto tem muito mais um papel de projeção do futuro, do que o papel de fantasiar sobre algo necessariamente, né? Então, a imaginação do adulto, ela se baseia nas várias experiências que ele já possui, ela tem um arsenal de experiências muito maior do que a da criança, só que, por outro lado, ela se adapta às condições racionais. Então, o adulto ele tem mais dificuldade de acreditar que o chão é lava, porque ele sabe que o chão não é de lava. Ele sabe que não faz sentido ter lava no chão. Então, o adulto ele se prende mais nas condições racionais. E também a realidade dos elementos dos quais a imaginação se constrói está presente na criança no mesmo grau do que no adulto. Então, os elementos que constituem o processo de imaginação, eles estão presentes da mesma forma na criança e no adulto, segundo Vygotsky, mesmo segundo o livro, só que a forma como nós tratamos essa imaginação, a forma como nós utilizamos ela e a base dela, que são as experiências, é muito diferente. Isso que caracteriza cada fase. E aí, para falar um pouco sobre o processo de desenvolvimento da imaginação, Vygotsky traz lá para a gente um gráfico, ele traz esse gráfico aqui, só que eu vou falar anteriormente sobre esse aqui. Então, esse gráfico que está na tela agora para vocês, ele só tem na versão da Zoya Prestes, porque ele é o gráfico ao qual o Vygotsky se refere no texto.
Então, ele faz uma referência ao gráfico e desenha ali um certo esboço. A Zoya traz para a gente o gráfico original. Então, eu tentei colocar alguns elementos com base no que a gente foi lendo, porque o gráfico original só tinha as linhas em preto. Então, a ideia é de que, a partir do nascimento, nós já começamos a imaginar. A razão, por outro lado, ela vai sendo desenvolvida um pouco depois, ela precisa de mais apoio na realidade, ela demora um pouco mais para ser desenvolvida. Então, a partir do nascimento, a gente já tem desenvolvimento da imaginação, como vocês podem ver, é um desenvolvimento bem rápido, né? É um desenvolvimento que a gente percebe que as crianças já têm a imaginação bem desenvolvida. Então, é um desenvolvimento que acontece rápido e depois se estabiliza. E aí a ideia era que se o adulto continuasse estimulando a sua imaginação, continuasse utilizando a sua imaginação para processos criativos, ela continuaria estável. Só que isso nem sempre acontece. Então, o Vygotsky fala, nós sabemos que em muitos casos os adultos, eles não são estimulados. E aí eles vão perdendo isso que foi desenvolvido da imaginação. A razão, por outro lado, também vai se desenvolvendo, mas de uma forma menos acentuada. Então, ela se desenvolve numa curva um pouco menos inclinada. E aí encontra, né, seu ponto máximo lá na adolescência. A gente percebe que a imaginação já encontrou seu ponto máximo lá na infância. Na adolescência encontra o ponto máximo da razão e aí ela tende a ficar mais estável. Então, conforme a idade vai passando, vai tendo o desenvolvimento das duas linhas em paralelo, só que a imaginação pode se retrair caso não seja desenvolvida. Então, esse aqui era o gráfico original, mas quando o Vygotsky vai fazer explicação sobre esse gráfico e refaz ele num rascunho, tem algumas diferenças. Então, eu vou passar para o Iago comentar um pouquinho ali. Opa, desculpa, eu estava falando com a áudio desligado. Olá, pessoal, boa noite. Eu vou falar a partir do livro do João Pedro, não é? É importante dizer que o autor, que o João Pedro, ele vai dizer, eu acho que ele usa 3 vezes a palavra, a palavra mais adolescência. As outras vezes ele usa que esse período é o período de transição entre a imaginação da infância para a imaginação da fase adulta. Se nós formos olhar aqui o gráfico, por exemplo, nós podemos ver que eu acho que a linha que está em preto, ela não toca com a linha que está em pontilhado, não é? Se nós formos ver. Mas o que isso quer dizer? Que nós vamos tendo uma maturidade, uma maturidade imaginativa quando a questão aqui da razão vai em encontro à questão da imaginação. Tanto que tem um corte aqui em X e M, não é? Que quer dizer que quanto mais idade eu vou tendo, mais experiência eu vou tendo, quanto mais racional eu vou sendo, mais próximo eu vou ficando de uma imaginação mais madura, não é? Então, então ele vai dizer que nessa fase, não é, de transição, é uma fase também em que eu vou estar em instabilidade, porque eu vou começar a questionar a produção imaginativa. Eu acho, deixa eu mostrar aqui exemplo. Olho para o chão, eu vejo que é um chão cheio de larvas. Quando eu sou criança, isso é muito real. A partir do momento que eu vou criando uma racionalidade, eu começo a questionar a produção imaginativa. E isso vai me deixando em uma crise. Eu vou ficando em instabilidade, não é? Então, é um momento que ele fala que é um período de crise, porque eu vou me afastando dos moldes que eu tinha, daquilo que era real, mas também eu ainda, mas só que não vou ter toda a experiência necessária que vai me deixar mais só que muito mais só que estável. Por isso que ele vai dizer que é um momento que eu vou ficar mais só que mais rebelde, por exemplo, porque eu vou estar em um período de instabilidade, não é? Onde eu vou estar deixando aqueles dados que eu tinha de quando era criança para ter dados mais concretos, né? Para ter modelos mais, deixa eu ver, mais coesos, não é? Então, é por isso que quando eu estou aqui nessa fase, eu gosto muito de rock hoje,
mas daqui a 2, 3 semanas deixa eu ver mais aqui, eu vou dizer que rock é muito ruim, porque eu vou estar a todo momento, eu vou estar a todo momento questionando o meu processo imaginativo. Então, hoje eu posso gostar muito, deixa eu ver, de samba, e amanhã eu não vou gostar mais nada de samba, porque eu vou estar questionando se o samba realmente faz sentido, se ele é condizente com essas éticas, por exemplo, aqui valores que eu estou construindo, não é? Então, ele vai dizer que nesse momento nós vamos ter uma imaginação plástica e uma imaginação emocional. Tem esses dois critérios, um vai ser construído, não é pelas impressões exteriores, né? É construído a partir de fatores que as pessoas do meu grupo mostram que fornecem. Deixa eu ver só que exemplo. Hoje eu posso dizer que não é mais por quê? São os valores são os valores e ideias que o meu grupo estão fornecendo mostrar aqui para mim. Em contrapartida, a imaginação emocional ela é construída a partir de elementos mais interiores, não é? Aonde eu vou dizer daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, daquilo que eu acho que é certo, daquilo que eu acho que é mais ou menos errado. Então, é um momento em que eu vou estar em estabilidade, porque eu não vou ter a experiência necessária para dizer aquilo que é real ou não, mas eu vou ter um pouco já de racionalidade para entender que o chão que eu imaginava que tinha larva não tem larva. Então eu vou estar em um momento de crise até que eu consiga ter a maturidade necessária para ter uma imaginação mais concreta, não é mais bem formada. É por isso que ele vai dizer que a imaginação da criança ela é um pouco mais, só que mais pobre, porque ela vai estar distante da racionalização. E, a, e, a, e o adulto, por estar mais racional, ele vai dizer que é algo mais coeso, mais, deixa eu ver, mostrar aqui, maduro. Então, é interessante que o autor coloca também como os adolescentes eles vão se interessar muito mais pela questão da literatura, por exemplo, porque ela vai dar uma base para que ele comece a se entender interiormente, não é? A imaginação emocional ela vai ter também uma ligação com a cultura, que vai tendenciar para que ele se estabilize e se compreenda nesse período em que ele está saindo de uma imaginação infantil para uma imaginação mais adulta. Aí nós podemos passar aqui para a Carla para ela falar um pouco da diferença das duas obras e também da obra em espanhol. Você consegue projetar, Iago? Por gentileza. Consigo, só preciso que a Natália... Estou arrumando aqui para projetar para você, cara. Ah, tá bom então. Obrigado. Bem? Na versão espanhol, pessoal, boa noite, que eu também li, ela fala que a imaginação ela é resultado da experiência, que depende da etapa, né? Ela chama de pedanho em espanhol, a etapa que se encontra. A criança ela tem uma imaginação fantasiosa e real, e comparando com a realidade, com o real, com a vida conectada, seria a questão do adulto, né? Se eu comparar um ninho com o adulto, qual que seria a diferença? Nossa imaginação é limitada àquilo que a gente vive na nossa vida, a nossa razão. Então, por isso, né, que às vezes eu questiono, e a gente vai deixar para o final, se a criança tem pouca experiência, mas ela tem muita imaginação, então, será que depende somente da experiência? O que dá para comparar é que conseguiram projetar ou não? Sim.
Tá. Do lado direito, eu coloquei a questão dos ninhos, e do lado esquerdo, comparando com a idade adulta. Então, a parte verde ali, ele coloca que a criança tem uma imaginação simples, pela falta de experiência, e que eles têm um repertório limitado e que se restringe às possibilidades da sua imaginação. E que o adulto, ao contrário, ele consegue também imaginar aquilo que a Natália colocou, será que a gente consegue, a gente já sabe que a gente não voa, mas tem momentos que quando a gente ouve uma música, a gente para e se imagina voando também, então se mistura muito, assim, na verdade, com o grupo de leitura eu acho que eu fiquei um pouco mais, talvez, questionadora daquilo que eu vivo na realidade com as crianças e o que eu vivo na minha etapa de adulto, né. Voltando aqui para a apresentação, a parte rosa lá, fantasia e realidade. A imaginação infantil tende a ser mais fantasiosa e desvinculada da realidade, e os ninhos sempre distinguem entre lo real e lo imaginário, o que pode levar à criação de mundos fantásticos e poucos realistas. Realistas, no caso, para a etapa que ele ainda não atingiu, né? Vamos dizer assim, por exemplo, eu fiz a encenação do Chapeuzinho Vermelho, né? Hoje, e as crianças, praticamente todas quiseram ser, independente do sexo, o Chapeuzinho Vermelho. E por que na imaginação do adulto, né, Chapeuzinho Vermelho teria que ser só a menina, né? Então, isso para a gente pensar um pouquinho na nossa limitação, né? Que o adulto ele já. Essa fantasia, esse capuz é só para as meninas, né? E a fantasia e realidade do adulto, para o lado esquerdo, ela é baseada na realidade, ele combina uma lógica, ele limita aquilo que ele pode imaginar, aquilo que ele já viveu, aquilo que foi frustrante para ele, e aquilo que ele imagina que poderia alcançar. Pode descer um pouquinho, por gentileza? Aqui na minha versão, peraí. Estou no computador e no celular ao mesmo tempo. O lado rosa ali, pessoal, eu errei, acabei esquecendo de apagar a versão que eu copiei do Canva, né, esse mapa mental. Mas do lado esquerdo lá, ele fala do adulto, que é uma imaginação controlada, muito reflexiva, muito pensada, né? E os adultos são capazes de selecionar, organizar e estruturar suas ideias, dando lugar a criações mais elaboradas e significativas. Então, por exemplo, qual que seria a diferença da história do Chapeuzinho Vermelho, vivida pela criança e pelo adulto? A criança, o ninho, ela imagina passeando pela floresta, encontrando o lobo, fugindo, indo na casa da vovó, imaginando a casa como seria. E para nós adultos, voltado muito para a realidade, né? Aquilo que eu já vivi, a casa da minha avó, como que é aquela casa real, o lobo seria as pessoas que a gente encontra que temos que ter os conflitos e desafios na vida, então é muito voltado assim para o que a gente já viveu, né? E a criança não, ela expande, ela cria aquilo que a gente não imagina, né? Pode passar para o próximo, por gentileza, para outra página. Já está. Aqui, então ali ó, eu coloquei a história do sombreiro rojo, né, que eu acabei de explicar, e que para nós, o adulto, ela é muito mais limitada com aquilo que a gente viveu. Outra coisa que ele coloca também, que eu anotei aqui, que uma historinha que ele conta lá, não sei se é Compère, que fala essa palavra, né, que é a historinha lá da Carra Maravilhosa, né, que a gente tem que pensar que a imaginação é ele coloca assim, que é uma maestra muito astuta. Então, ela tem a questão positiva, né, o caminho positivo, e também que é você sonhar, você criar, mas que também ela pode esconder e mistificar a sua realidade, muito mais profundamente, né? Então, a gente
imagina-se que precisa ter um equilíbrio na imaginação, né? E que para a criança, ele conta essa história, né, que é do François lá, que é uma caixa que ele abria, que para ele todos os objetos eram imagináveis com uma história muito importante, os objetos tinham significado, e se fosse para a gente, na nossa visão, né, pro adulto, seria uma questão para nosso autoconhecimento, serviria essa caixa de objetos, né? Uma caixa que eu vou abrindo e vou selecionando, eu vou encontrando os objetos da minha vida, aquilo que eu já tive de experiência, aquilo que foi bom, aquilo que não foi tão bom. Eu acho que era mais ou menos isso, pessoal. E daí a gente tem alguns questionamentos deixamos para o final, né, professora? Isso, acho que é melhor, porque tem mais um grupo para apresentar, né? Vamos anotando aí os questionamentos. Tá bom. Quem que é o próximo? Não sei se está aí, pessoal. Oi, tudo bem? Somos eu e a Suzy. Eu, Luciana e a Suzy. Beleza, Luciana quer começar a apresentar? Sim, o meu computador está com um problema na apresentação, então eu vou fazer somente na fala, que está escrito, e depois eu compartilho o arquivo também com as pessoas para elas terem acesso. Ou você quiser me mandar, eu compartilho aqui para você, me manda. Não, ele tá num arquivo de Word com os principais tópicos levantados. Tá bom. Então, eu vou passar por todos eles, mas eu acho que fica interessante para as pessoas terem acesso depois para fixarem, né, esses conceitos principais que são trazidos ali no capítulo. Então, dando continuidade, boa noite a todos. Nós vamos falar sobre os suplícios da criação, e a gente fez só a leitura do livro traduzido pela Zóia Prestes, pela Elizabeth Tunis, então a gente vai falar sobre essa tradução. Então, esse capítulo, né, ele discute aí a relação entre a imaginação criativa e a sua expressão objetiva, e o Vygotsky, então, ele levanta questões sobre a imaginação criadora e os desafios que se tem da objetivação da experiência. As dificuldades que as crianças e os adolescentes enfrentam, né, ao tentar expressar a sua imaginação, e, por outro lado, também poetas e escritores. Então, as tensões entre a imaginação e a objetivação, ele também vai trazer que são particularmente importantes aí no contexto do drama e da palavra. São outras duas frentes que o Vygotsky trata bastante em suas obras. Então, alguns pontos que foram levantados, esse é um capítulo, na verdade, bem curtinho, ele tem 5 páginas, assim. Então, o que a gente vai trazer aqui são mais esses pontos que vão corroborar na discussão e que depois a gente pode, eventualmente, se alargar um pouquinho mais em cada um, abrindo aí para discussão entre todos. Então, ele vai trazer, primeiro falando sobre a dificuldade da criação em si, né? Porque a gente tem o ser humano, ele tem a necessidade de criar, né? Algo que é próprio da natureza humana, é a transformação da natureza em instrumentos, né? Para o seu uso. Então, pulsa na gente essa necessidade de criação, de transformação, porém também existem as condições da criação. Então, você tem esse ímpeto da imaginação criadora e as dificuldades da objetivação dessa experiência. E aí ele traz um pouco dessa questão da alegria e do sofrimento, né? Porque entre você conseguir transmitir em palavras o sentimento ou a ideia, né, que pulsa em você, fazer esse desejo contagiar o outro com esse sentimento que pulsa em você. E muitas vezes a impossibilidade de conseguir fazê-lo. Isso eu acho que, né, um exemplo muito próximo da nossa realidade é a condição do professor. Muitas vezes tentando fazer com que
né, o seu discurso seja entendido pelo outro, que o outro se contagie por por isso que se traz, né, quando, por exemplo, a gente apresenta um novo assunto, ou propõe ali, né, alguma vivência, enfim, e muitas vezes o sentimento da impotência ou da impossibilidade de conseguir, de fato, fazer com que o outro sintetize aquelas coisas que nós desejamos ali transmitir. E aí tem até uma passagem muito interessante na página 56, que ele vai trazer a citação, né, do... Agora eu não anotei o nome, peraí. Eu não anotei o nome, mas ele traz a citação que fala assim, né? Pelos pensamentos ela sai, mas pela língua não. Essa é a nossa tola desgraça, né? Cadê o poeta que fala isso? Que página que é a É na Luciana? página 56, acho que é o Gornfeld que fala. Enfim, mas ele vai falar então sobre isso, né? Pelos pensamentos ela sai, mas pela língua não. Então, essa dificuldade, muitas vezes, que você tem de objetivar aquilo que está nesse campo da imaginação, da atividade criadora, né? Às vezes parece muito explícito ali o que se quer, mas nesse momento de concretizar, faltam as condições, os recursos, e então daí surge o sofrimento, ou então a alegria, né, essa sensação de satisfação quando você de fato consegue objetivar essa experiência. Um outro ponto que ele vai trazer é que esse fenômeno desvenda para nós o último e mais importante traço da imaginação, sem o qual o quadro delineado por nós estaria incompleto em sua essência, né? Então, desde o começo do livro, ele vai trazendo esses apontamentos e ele vai mostrando esse quadro, né, da imaginação, de como que ela surge, que ela se desenvolve e como que vai tendo essa transformação, né, na criança, no adolescente e depois numa fase adulta. Então, qualquer construção que parta da realidade tende a fechar esse círculo e se encarnar na realidade, né? Então, é nesse momento que ele fala que a construção da imaginação tem essa tendência de se encarnar na vida, né? Tende-se a tornar criativa, ativa, transformadora daquilo em direção ao qual a sua atividade se orienta, porque a ideia é que a imaginação não fique em si mesma na imaginação, mas que ela se objetive, porque a gente precisa lembrar que Vygotsky ele se baseia no materialismo dialético. Então, dentro do materialismo dialético, né, no conceito marxista, a gente vai ter atividade produtiva. Então, não pode ser só o sonho pelo sonho, a gente precisa ter a imaginação criadora relacionada a esse conceito marxista de atividade produtiva, né? Então, a imaginação, ela não se deve reduzir ao devaneio ou simplesmente a uma capacidade fantasiosa. E o que acontece muitas vezes é que a gente se satisfaz apenas com a produção do desejo que o sonho, né, ou a vontade vai nos incitar, mas não necessariamente concretizá-lo ou materializá-lo. E aí ele traz que é preciso encarnar os sonhos, né, realizá-los. Então, separando-se assim o espírito sonhador e a imaginação criadora como dois extremos e formas essencialmente diferentes da fantasia, ficará claro que, em todo o processo de educação da criança, a formação da imaginação não tem apenas um significado particular do exercício e do desenvolvimento de alguma função separada, mas um significado geral que se reflete em todo o comportamento humano. Então, nesse sentido, o papel da imaginação no futuro dificilmente vai ser menor do que é o seu papel no presente, né? Então, não é que na infância isso é mais importante, ou na adolescência, ou no adulto. Em todas as etapas, em todas as fases da vida, isso é importante. O que vai acontecendo é uma transformação que vai se singularizando a partir das experiências que o indivíduo vai tendo ao longo de sua vida. Então, a imaginação, ela é esse impulso para a criação, e a imaginação criadora penetra, né, com sua criação, a vida pessoal e social, especulativa e prática em todas as suas formas. Ela é onipresente. Então, uma das coisas que a gente precisa assim, se lembrar é que,
para Vygotsky, a gente só tem as formações psíquicas superiores a partir da relação. Então, toda função superior, ela foi antes uma relação, né? Por isso que Vygotsky tem essa abordagem teórico-cultural que é social, né? Diferente aí enfim, de outras pessoas que também pensavam educação contemporâneos a ele. Dos suplícios da criação, na verdade, é isso. Eu acho que a gente pode abrir espaço para conversa. Isso, para discussão, tá ótimo, Luciana, parabéns. É legal mesmo. O poeta, eu estava lendo ali, fui ali correr para ver qual que era a página, o Lermontov, que é um suplício realmente para o artista no momento da criação de uma obra de arte, que ele não consegue colocar em palavras ou na forma que ele deseja aquilo que ele percebe. Não alcança o real, porque é um estado onírico de sonho, de imaginação tão profundo que causa um desespero que foge, então, às palavras. Então, esse universo racional não consegue alcançar essa pujança, essa absurdidade que a imaginação tem, e a pessoa que é o artista, o poeta, ele entra, então, em conflito. Então, ele sofre muito porque ele não alcança esse real imaginado, um real imaginado, que ele quer sobrepor a uma realidade pensada, da qual as pessoas possam apropriar-se daquele sentimento, daquela imaginação, daquele pensamento onírico, daquele sonho, daquela viagem na maionese fantástica, magnífica, e ele se desespera, porque ele sabe que não vai alcançar objetivamente o real do outro, que é, como você mesmo falou, transportar ao outro os nossos sentimentos, nossas sensibilidades. E é uma realidade que, voltando ao que nós falamos antes, sobre esse socialismo, essa materialidade necessária para a expressão do real, e esse real que se faz também onírico, no qual nós nos apropriamos e o transformamos novamente, nós devemos lembrar que é necessário em Vygotsky que, na diferença das duas variáveis entre o pensamento e a imaginação, a razão e a imaginação, que os esforços dos professores, dos pais e da comunidade relacional e interacional, que nós também nos interagimos para aprendermos conjuntamente, que haja um esforço grande para que essa imaginação não se perca, que o sonho não desapareça, para que as pessoas não sejam racionalistas, fixadas em metas promissoras, ao invés de pensarmos numa totalidade do ser humano em movimento. E essa necessidade de sensibilizar que faz com que um professor em sala de aula conte as histórias mais doces, mais sofisticadas, para que a criança se aproprie da imaginação e, ao mesmo tempo, de um real imaginado, de um real pensado, de um real falado e expresso a ela, da qual ela se apropria e transforma isso em outras imaginações, e outros pensamentos reais. Então, a necessidade da arte é muito grande no sentido de sensibilização dos sujeitos para que eles alcancem uma realidade da qual eles se apropriam 3 vezes mais, pela imaginação, pela racionalidade, pela transformação dessa imaginação em pensamento e realidade, e com esse conjunto de pensamento e realidade, transformar um mundo num mundo mais sensível, mais educado, mais ativo, mais vivaz, né? Mais verdadeiro, que tenha paixões humanas que são partes essenciais da realidade. Nós não vivemos um mundo real
eu, na minha tese de doutorado, eu falei bem claramente que tudo bem, se nós vamos pensar no materialismo dialético, vamos pensar no materialismo dialético de Vygotsky, porque a letra já é uma estética. Então, já é uma beleza, já é algo que é fantástico. Então, se a própria letra já é fantástica, já é uma beleza, e nós a transformamos tão ceticamente num pensamento estruturado racionalista, nós temos que retornar ao que é a letra propriamente dita, como aquele desenho magnífico que está à nossa frente e da qual nos apropriamos como um sintetismo cartesiano. Nós temos que pensar a palavra e a escrita, a expressão criadora do ser humano como algo realmente valioso demais para ser desperdiçado ao acaso, como que se as palavras não tivessem a sua própria estética, a sua própria beleza, a sua própria forma artística, sua própria construção bonita que é, e da qual nós apropriamos. É isso. Eu fico meio encantado com essas coisas, porque vocês dão os motes mais bonitos que a gente precisa para podermos entender que o socialismo de Vygotsky não é o socialismo stalinista, tá? Antes de mais nada. No início do texto, eu estou fazendo uma tradução de teimoso, né? O meu pequeno inglês, e uso todos os artefatos possíveis, e já estou andando. E eu fico pensando assim, e que ele faz ironias absurdas a respeito do principado da ditadura stalinista e das perseguições que ele teve, que ele foi proibido praticamente 45 anos de ser vinculado a qualquer obra de Vygotsky na Rússia, não esqueçamos disso. E que esse pensamento dele é histórico-cultural. Quer dizer, é a história, mas é a cultura humana com toda a sua diversidade, com as suas variações, com os seus encantos. Nós não podemos esquecer que o encanto da vida não termina na produtividade, porque isso é um pensamento racionalista muito encerrado em si mesmo. Precisamos do homem na sua totalidade, no sentido de que ele seja um homem liberto, um homem que se apaixona, um homem que cria, um homem que inventa o universo. Muito bem, obrigada, Pedro. Vamos abrir para as perguntas, gente. Eu coloquei a mãozinha aqui. Eu tive que abrir a boca um pouquinho, porque me emociona. Não, tá, é maravilhoso. Muito obrigada. Vocês podem fazer as questões de vocês aí. Acho que tinha muita gente com algum tipo de pergunta, de questionamento, né? Eu queria trazer, se você me permite, assim, uma pequena colaboração para... Ótimo, fique à vontade, Luciana. E quando eu trago uma pequena colaboração é porque, assim, Vygotsky, para mim, eu penso que ele é um autor que a gente não tem como parar de estudá-lo, assim, porque quanto mais você se aprofunda, mais você descobre coisas, né? E os próprios estudos do Vygotsky também vão sendo permeados pela própria historicidade. Então, muitas coisas que se pensava, por exemplo, sobre a zona de desenvolvimento proximal há 10 anos atrás, já foi muito repensada, né? Então, a gente vai tendo atualização desses conceitos conforme também escritos que ele tinha vão sendo traduzidos, porque tem muita coisa dele ainda que não chegou, né? Enfim. Então, só algumas coisas, porque eu achei a apresentação de vocês, assim, muito boa, mas tem alguns termos que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai falar sobre o Vygotsky, senão a gente acaba esbarrando em conceitos que ele próprio refutava dentro da pesquisa dele, né? Nossa, tá um barulho aqui. E uma dessas é essa palavra, né? Madura ou amadurecer. O Vygotsky, ele nunca vai usar essa palavra, porque isso vai se relacionar com os maturacionistas, né? Então, a gente falar que precisa de uma maturidade necessária, na verdade, não é algo que ele traz, né? Ele vai falar sobre essa complexificação do pensamento que vai ter mesmo, né? Então, entre o pensamento concreto, o pensamento por complexo e o pensamento por conceito, que aí é quando você chega ali já no adolescente, no adulto, né? Então, não é que vai acontecer, na verdade, uma maturação do pensamento, mas uma complexificação desse pensamento. E é uma outra coisa, né, que está até no slide, é o termo de adapta ou adaptação, alguma coisa assim.
E esse também é um termo que quem utiliza muito é o Piaget, na verdade, porque o Piaget ele vai falar, né, por exemplo, que a inteligência humana é adaptação, e o Vygotsky ele vai falar em transformação. Então, também é um termo que é super importante, assim, da gente... Opa, Pedro, você ia falar alguma coisa? Não, eu não ia Ah, falar, não. tá. Eu estava tentando ligar aqui, eu liguei Ah, tá. errado. Tá bom, sem problema. Uma outra coisa e isso é muito comum, né? Eu também já fiz muitas falas assim nesse sentido e também já contribuíram comigo assim. Então acho que é sempre importante a gente ir retomando isso, da gente às vezes tomar cuidado com coisas como do tipo já nasce com, porque isso é uma perspectiva inatista, né? Então a criança ela não nasce com a imaginação. Até acho que é no manuscrito de 1929 ele vai colocar o Vygotsky que não existe nada pré-existe a relação, né? Então, o que existe é a condição para sermos humanos. Então, enquanto os bebês, eles têm o que são as funções da espécie humana, e eles vão desenvolvendo essas funções psíquicas superiores ao longo da vida deles, né? Então, algumas pessoas até chamam de funções culturais superiores, né? E substituem as psíquicas por culturais, enfim. Mas que então, para que toda função exista, primeiro precisa existir uma relação. E o bebê ele vai desenvolver essas relações, então ele não nasce com a imaginação. Ele também vai desenvolver essa imaginação e vai complexificar ela a partir das relações que ele vai tendo ao longo da vida dele. E uma última coisa que isso eu também ainda tenho muita dificuldade sobre, e que a gente tem que recorrer ao que o Pedro trouxe, né? Porque existem materialismos e materialismos, inclusive existe o materialismo criado pelo próprio Vygotsky, né? Porque quando você vai pensar na teoria histórico-cultural, ela é muito particular. Tem um livro da Gisele Toassa que foi lançado recentemente que ajuda bastante a gente a pensar sobre isso. Depois eu posso até compartilhar. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, essa divisão entre uma imaginação plástica e uma imaginação emocional, a gente está gerando como se fosse uma dicotomia. E isso aparece necessariamente para, às vezes, a gente conseguir fazer uma explicação didática, mas em Vygotsky tudo é uma unidade. Então, a gente precisa pensar sempre na síntese, porque não vai ser uma coisa ou outra, ou a soma das duas coisas, mas a superação disso que vai trazer a síntese. E é difícil pensar nisso, porque a gente precisa recorrer muito ao estudo da dialética enquanto método para entender o que é essa unidade. Então, não existe, na verdade, essas separações, né, de dentro-fora, biológico-sociológico, é uma unidade, e, assim, é muito difícil esse pensamento, eu falo por mim, eu tenho muitas dificuldades e direto eu deslizo nisso, assim, fazendo algumas análises em que eu acho que eu estou trazendo a unidade, eu estou trazendo a soma das duas coisas e tratando como se isso fosse a unidade, mas isso é algo para a gente ir super aprendendo e se transformando aí ao longo dos estudos. É isso, obrigada. Olha, fantástico. Legal, Luciana, parabéns. Muito Vamos legal. abrir para as questões, né? Hoje temos 14 pessoas no grupo. Fiquem à vontade, gente, para não manipular aqui a possibilidade das expressões, né? Fiquem à vontade. Eu queria só falar uma coisa assim, que todo o processo relacional, interacional, da vida social é importante para a construção dessa unidade, dessa totalidade de nós mesmos, né? Por mais que eu esteja aqui na minha casa, que eu viva atrás de livros e fechado entre quatro paredes, o meu universo é social. Eu posso ficar numa ilha, mas a minha vida, meu pensar, meu próprio modo de pensar, a minha linguagem, minha expressão de vida, meu aprendizado em espanhol, inglês, francês, seja lá que língua, ele vai com essa brasilidade, com essa cultura da minha região, dos meus lugares, da porta aberta, de todo o jeito que nós somos, dessa beleza que é essa variação magnífica que é a nossa língua. E isso é Vygotsky, entendeu? Você constrói, você está sempre em processo de construção e de transformação, porque você não é algo estático, encerrado em si mesmo, você não é uma peça única no sentido de ser apenas você. Você é uma peça única com o outro.
Você é um sujeito singular, né? Digamos assim, o mundo é todas essas duas mãos, e a singularidade de cada um está aqui em cada dedo, entende? Nós somos todos unidos, mas somos todos em separado. Mas esse separado e unido é uma unidade só. É que estamos localizados no universo das construções possíveis, das relações sempre dialéticas e de valores. Sempre o pensamento de Vygotsky se refere a essa afetividade, né? A memória afetiva, a perigivânia, que ele fala tanto, é essa recuperação e desrecuperação, destruição disso tudo, e reconstrução novamente. Nós estamos sempre em processo. Nós não somos um ser estanque, não somos uma coisa em si. Nós somos alguém em movimento. E nós necessitamos do outro. O outro, eu sempre falo essa piada quando me perguntam, você é a parte que faltava. Sabe? Se eu não sou inteiro, eu preciso de você, senão não existo. Essa é a verdade construtivista, fantástica. Quer dizer, Vygotsky não é um construtivista, nem um construcionista, não é nada disso. O Vygotsky é algo à parte dessa visão. As pessoas querem colocá-lo numa caixinha positivista, dizendo que ele é isso, ou que é aquilo, mas ele dissolve, porque ele está sempre em construção. Se você lê o texto de Vygotsky, o tempo todo você está reconstruindo o que ele pensa, e você acompanha em vertentes, em variantes muito grandes, muito amplas, em que você se coloca como alguém pensante tal qual. Você é um ser pensante, você é o ser das construções e das transformações. Nós temos que pensar assim, que quando nós vamos dar aula para nossas crianças, que nós estamos lá contando uma história, fazendo jogos e atividades criadoras, nós não estamos fazendo só para aquela criança, só para aquele grupo de crianças. Nós estamos fazendo para todo um universo de pessoas, para toda uma cultura em movimento, da qual nós fazemos parte. E que as nossas interferências, nossas relações têm que ser muito cuidadosas, muito afetivas, no sentido de propiciar à criança o direito de pensar, de transformar, de sonhar e de imaginar, de não se permanecer como que a história quer dizer. Sabe aquele final de história? Né? Como é que se chama aquilo lá? Tem a historinha infantil, daí eles pedem um resumo da história. A história quer dizer isso, significa aquilo, coloca um ditado popular. Não é isso. A história sempre ela está em movimento, ela gira. Né? Por isso que eu contei outro dia que eu contava a mesma história para o meu filho, a mesma historinha. E todos os dias a história era diferente, o universo de pensamento dele era diferente, a vida era diferente, e tudo se transformava. Então, é assim. Quando você vai apresentar uma atividade para a criança, com todo aquele regimental que a escola exige, você tem o grande mistério disso que é a imaginação e a criação da criança no universo que você propõe. Então, você está dando realidades e construindo realidades com a criança também. Então, você tem que ter assim, bastante... É difícil, claro. Ser professor não é batatinha, é quando nasce, não é verdade? Todos os tempos nós estamos aplicados em errar. Nós somos craques em errar. Nós não somos anjos, mas os nossos erros são todos os dias transformados. Nós estamos sempre buscando acertos, sempre buscando caminhos. Não se fixar, mas sempre se transformar, sempre ampliar, para que esse pensamento e essa imaginação, quando chegar na adolescência, a criança fala assim, mas essa caneta não é um foguete. Ela vai começar a questionar esse real sonhado. Então, necessitamos ativar, né, o incentivo, mobilizar o adolescente para que ele possa continuar criando, desenvolvendo seu pensamento. E é o professor que é o grande mediador disso. É isso. A Karina colocou ali uma questão, eu acho que é como trabalhar, ao trabalhar com crianças neurotípicas,
como estimular a imaginação. Tem algum texto do Vygotsky? Tem vários, né, Karina? Ele trabalhava muito com crianças que tinham algum comprometimento, né, neurológico ou alguma característica de alguma síndrome, né? O pensamento dele é que sempre é muito complicado, né, distinguir entre o normal e o patológico, porque, na verdade, existe a plasticidade neuronal, né, e o cérebro realmente permite desenvolver outras habilidades, né, mas, o fundamento de defeitologia, né, o defeito de sua compensação, ele vai abordar muito isso, né, a criança, por exemplo, é cega, ela vai desenvolver mais o tátil, né, a imaginação tátil, enfim, ele trabalha muito com isso, né, mas nesse texto específico, o capítulo 6 da criação, né, e quer dizer, o 5 e o 6. Alguém tem mais alguma questão para colocar? Porque me parece, a Natália apresentou ali, né, o Iago, a Luciana fez algumas considerações que eu acho que são bem importantes, né, acerca dessa objetivação da experiência. Quando a gente fala de objetivação da experiência, a gente também tem que situar sempre o texto, né? Que texto que foi traduzido por quem, né? Veja, os anos 20 eram um ano, assim, de muita criação dele, mas a criação científica, eu tenho aqui alguns alunos de mestrado, né, Thalita, Iago, então, o que acontece? Eu acho que é meio que o suplício, né? Cadê o conceito? Né? Por favor, cadê a palavra que eu tenho que utilizar aqui, que vai me dar essa segurança, né? E uma coisa que eu acho belíssima em Vygotsky é que ele cita Ribot, ele cita vários autores, e autores que, na realidade, não são da matriz da teoria histórico-cultural, né? São autores que pesquisavam a imaginação e a criação na época, né? Através de experimentos, né? Então, por isso que Vygotsky é tão interessante, porque além de ler o próprio Vygotsky, você tem que ir nos autores aos quais ele faz referência nos seus textos, né? E aí fica um pouco mais complicado, né? Por isso, assim, a gente está preocupado com o papel, né, da imaginação e da criação, mas a imaginação criativa era pesquisada, né, por Ribot. E é lógico que criação e imaginação são conceitos que até hoje, né, vocês são capazes de me dizer quem são os psicólogos brasileiros que pesquisam imaginação e criação? Dá para contar nos dedos, né? Dentro dos parâmetros que a gente tem de pesquisa científica, dentro da atualidade do conceito de ciência, do que é ciência, né? Como pesquisar, né? Então, situar não só Vygotsky, que é importante, mas situar os autores de referência que ele está utilizando, né? Eu acho que isso é importante. Ele vai tratar, né, ressaltar a atividade criadora, mas ele o faz a partir, às vezes, de citações de outros autores, e às vezes de crítica a esses outros autores. Diga, Suzy. Boa noite a todos. Então, eu fiquei com a Luciana nos Suplícios da Criação, e eu acho que posso ver isso na prática. Eu ministro aulas de teatro para crianças e adolescentes numa ONG, em Curitiba. É um bairro bem simples, eu imagino que as crianças assim não tenham muita leitura, sabe? Nem na primeira, nem na segunda infância, nem na adolescência. Então, o que eu percebo quando eu proponho um jogo teatral
algo que elas tenham que trazer, né, uma criatividade. Algumas são bem relaxadas, ficam de boa, mas algumas ficam, eles ficam tão apavorados, sabe, com esse sentimento de não conseguir. E aí o que eu faço é dizer, digo assim, olha, fica tranquilo, faz o que vier na sua imaginação. Eu falo assim, e o que você trouxer vai ser legal, a gente vai aproveitar o que for para aproveitar, o que não for a gente descarta. Isso no caso se a gente está criando uma cena coletiva, né? Mas quando eu digo fique à vontade, eu estou mandando a criança sonhar, imaginar, criar, ou é tudo junto? E minha postura de dizer fique à vontade, é bom esse caminho? Professor Pedro aqui é de teatro. Eu sabia. Olha, eu vou te contar, como é que eu vou dizer? Eu ficava quietinho. Eu falei assim, isso aqui é uma bola. Daí alguém dizia, mas isso aqui é o quê? Isso que está na tua mão. Daí ela erguia a mão, isso aqui é. Então passe para o outro. Daí passa, mas você não passou, você jogou de qualquer jeito. Como é que você joga a bola? Você tem que levar a criança ao real dela, né? A cultura dela, as coisas dela. Se você vai criar uma canção, eu fazia... Isso aqui é fofoca minha, tá, gente? Não espalha. Eu fazia um teatro em que a criança contava a sua própria história, né? Com jogos e brincadeiras. Por exemplo, que jogo que você joga? Eu quero aprender. Sabe isso aqui? Bate aqui. A gente fazia. Daí, de repente, eu queria uma cena concreta, uma cena que eu gostaria que acontecesse. E eu, então, fiz o seguinte, posso contar? Eu colocava um tapete no jardim onde eu trabalhava, tinha um jardim, tinha um terreno. Eu colocava um tapete. E daí eu sentava assim, nós vamos sentar no tapete. Quem não couber no tapete está fora. Todo mundo tem que colocar um pezinho no tapete. Todo mundo tem que voar, o tapete voa. E eu vou contar a história. Era uma vez um pneu. Mas era um pneu redondo, sabia? Não redondo como uma bola, ele era circular, isso como você falou, ele era circular como os pneus são. E ele se disparava com todos os outros pneus por todos os cantos, mas um dia ele furou. E furou, e a roda toda saiu, e o pneu pulou por cima do viaduto, e exatamente, ele bateu, e como ele tinha borracha, ele foi pulando. E vou contando a história. Depois que eu conto a história, uma parte da história, eu falei assim, na próxima semana a gente vai continuar com a história do pneu. Hoje nós paramos aqui, o que aconteceu com ele? Ele pulou, professor, ele pulou e ele caiu do viaduto, pneu, mas ele caiu num caminhão. Depois a gente continua na próxima semana. E daí, agora nós vamos para no nosso teatro. Eu quero saber aonde que é a casa do rei. Daí eles já iam lá, aqui que vai ser a casa do rei. E quem que vai ser a rainha? Eu sou a rainha. Então você é a chefe de todos. Porque o rei fica sentado, a rainha se move, que nem no jogo de xadrez, vou contando, e a menina pega e se transforma. Eu também sou uma rainha bruxa. E eu nunca tinha imaginado uma rainha bruxa, que ideia ótima. Então, nós temos que ter um caldeirão. Eu vou fazer o caldeirão. E assim as crianças foram construindo a história, eu tenho a música. Lá vem o rei, o rei, o rei, com seu cavalo ele vem. E ele faz assim também. E ele faz assim também. Ele saiu lutando e se transformava e corria o quintal. Daí eu tinha que demarcar os ambientes. Eu falei, o barbante. Eu quero saber quem que é mágico para construir uma casa com barbante. Daí eles construíam com um pedaço de pauzinho e coisa, e faziam o barbante. E lá era o castelo, e ali era a casa da bruxa,
e logo já tinha os mágicos, porque tinha magos e magas perigosíssimos, e eles tinham os bandidos que também atacavam os reis e as rainhas, mas elas conseguiam libertar-se deles todos. E assim foi construindo. Então, se você levar a imaginação para o real, elas criam o que elas quiserem a partir do que elas conhecem, dos contos de fadas, do que aprenderam na escola, da convivência social, das relações, interações delas, da cultura que elas têm, do que elas aprenderam, da vida, do cotidiano, das relações, das invenções que elas criam ali naquele momento, e você vai cercando, ajudando com que elas construam um objeto. E eu praticamente ficava assim, mas eu também quero brincar, só vocês. E eu coloquei os pais em volta do jardim, eles ficaram muito desencantados com isso, porque eles queriam o teatro tradicional quadrado. E nós fizemos todo o desenho, mas teve um pai que se emocionou e falou assim, eu já vi tudo isso, esse jogo, olha, tem o Peter Slade aí. E eu fiz muitos jogos dramáticos com crianças de 7 a 15 anos, e todo mundo junto, e todo mundo queria conhecer a história do pneu, e eu fui contando, até que um dia o pneu, para vocês saberem o final da história, querem saber o final da história? Levante a mão. Só você que quer saber? Eu não vou contar, só a próxima semana. Não, ele se transformou no vaso de flores, e numa casinha, e eu terminei toda a atividade, né, por um acaso, junto com as crianças, todos numa horta. Gostei dessa aí. E ficou lindo. Toda essa poética, ela é construída com a tua sensibilidade, a tua sensibilização também. Você quer sensibilizar a criança? Sensibilize-se com a vida dela, com o que ela tem. Se apaixone com aquilo que ela mostra para nós. E ela mostra o tempo todo. E eu construía, então, era um teatro chamado Teatro Acidental, em que o corpo em movimento ele se desloca para um ponto referencial, um ponto qualquer. E esse ponto é acompanhado por todos. Então, você fazia dança, teatro, música, cantorias, tudo ao mesmo tempo com as crianças, porque você tinha o corpo dela em movimento. Se ela está indo para cá, todo mundo ia junto, o outro se desmanchava, e aquela carruagem do rei, e aquele movimento ia sendo... E você ia dando segurança. Você falou assim, pode parar aí. Aqui ficou muito bonito que a carruagem veio até aqui, mas a gente não viu os cavalos. Eu tenho uma sugestão. Eu fui a única intervenção, acho que abrupta que eu tive, foi colocar a intervenção de que os cabos de cada um trazia um cabo de vassoura velho, e que nós colocaríamos trapos e trapos, porque eu vi numa peça do Ilo Krugli. Quem conhece o Ilo Krugli, um dia eu conto para vocês que o Ilo Krugli, antes de começar o espetáculo, ele era uma escultura em cima de um mastro gigantesco, ele é baixinho, e as crianças estavam em algazarra. De repente foi dado o terceiro sinal, pediram silêncio. A luz jogou-se sobre o Ilo Krugli, que era uma estátua no alto de uma, como é que se chama, dessas colunas góticas, gigantescas, assim, as colunas dóricas, e ele se joga com a luz acendendo em cima dele. Aquilo foi um assombro, porque as crianças pensaram que era uma escultura mesmo, e era o Ilo Krugli. E daí outra coisa que eu peguei esse cabo de vassoura, enchi de trapos, ficou a coisa mais linda, mas as crianças não gostaram. Confesso para vocês que foi uma intervenção muito autoritária minha de querer impingir uma cultura que eu vivenciei, porque aquilo realmente ia ficar bonito esteticamente para o adulto. Mas daí eu perdoei, falei, você tem razão, façamos como que vocês querem. E eles construíram seus cavalos de várias maneiras, e eles corriam com os cavalinhos, eles cantavam, eles dançavam, e eles faziam mágicas naquele jardim estrambótico que tinha lá, naquela região que eu dei aula.
E era fantástico, porque a única coisa estranha eram os pais que queriam uma coisa quadrada, ficaram assistindo a peça assim, tipo, que besteira. Isso, brincar com as crianças, até eu brinco, mas eu duvido que você construa um castelo, que você construa pontes imaginárias, ladrões perigosíssimos, se construa magos e magas, e bruxas, e voadores, e pessoas que constroem caldeirões com o próprio corpo e se giram e dão risadas terríveis e conseguem salvar o reino de todos os males. Eu duvido que você faça isso. Eu falei para os pais. Eu fui muito audacioso. Mas é isso. Você tem que aceitar mais a condição sociocultural, relacional, interacional, da bagagem da criança, oferecer a ela o que ela já tem e qualificar isso. Você interromper o momento cênico, né? o time cênico, de despejar o pote, deixar que aquela cena se estruture e que você tenha a audácia de repeti-la graciosamente para que ela, então, materialize aquela cena do jeito que ela quer. E você vai ver a estética que é, a beleza que é a manifestação artística do pequeno ator. Né? É muito bacana. Muito obrigada. Eu acho que a Thalita disse, no capítulo sobre a criação... capítulo sobre a criação teatral. O próximo é a ação literária e a criação teatral. A gente já tem, Thalita, pessoas? No próximo, a criação literária sou eu e a Priscila. E daí, no próximo encontro, vai ser a teatral. Tá. A Karina levantou a mão. Fique à vontade, Karina, se tiver alguma questão aí. Não, eu esqueci de baixar, ele falou, quem quer saber da história, levanta a mão, eu esqueci. Tá legal. Culpa minha. Não, tá ótimo, tá maravilhoso, né? É isso aí. Eu queria só completar aqui para... Peraí, quem que é? Leonardo, Tiana, Leninha? O Leonardo, a Tiana e a Leninha vão fazer dia 29. Tá. Ele está falando que os próximos depois são eles. Tá. Uhum. Viu, Suzy? Só para ajudar a Suzy no que ela está criando lá com a comunidade dela. Vamos lá visitar a Suzy, ver o teatro, Suzy. Vamos. Vamos lá, convida a gente, nós vamos lá. Suzy. Viu, Suzy? Esse lance do tapete é o ponto, digamos, do real, que o tapete, digamos assim, já não é mais o real, ali já é sonho, ali é imaginação, ali é a presentidade, que é como eu li hoje do Vygotsky, que é a força conjunta para que se estabeleça, então, uma realidade a ser construída. Então, eu coloquei o tapete como uma ritualização dessa própria realidade em movimento, dessa ação. Mas pode ser outra coisa, pode ser um ciclo, pode ser dar as mãos, pode ser outro modo. Mas, primeiro, centralizar a ação de que estamos aqui para a atividade e, segundo momento, oferecer, então, um momento lúdico, criativo, o jogo, a brincadeira. Eu não sei se alguém tem mais uma questão. Importante, né, as pessoas colocarem as dúvidas da leitura do texto, né? Porque... Bom, eu queria fofocar mais um pouco, porque eu sou falador, vocês sabem, vocês me interrompam se eu estiver incomodando. O que a Luciana comentou sobre vários modos conceituais, né, de a gente falar, isso acontece. É tão amplo e tão constante o uso de outros termos que a gente não vai ficar
proibindo os nossos modos de falar, né? Às vezes a gente atravessa, sabe, Luciana? A gente coloca, é necessário evolução, é necessário, né, achar metas, enfim, a gente usa isso aí. Mas para acalentar os nossos pensamentos, voltamos sempre a Vygotsky, a gente vai treinando, descobrindo que a gente não precisa ser puro, não existe pureza em nada. Mesmo o Vygotsky nos ensina, e ele usa de todos os autores. Nós podemos muito bem meter o pitaco lá, pupipi, falar qualquer coisa que as pessoas creiam que se trata daquele conceito. Não, elas vão entender o que você está falando. Elas não vão atrás de conceito. Como disse Bachelard, né, um conceito como um galinheiro, assim, e daí você vai dando comidinha para o conceito. O conceito fica gordinho, fica lá. Mas chega uma hora que a comida acaba, que aquilo é um saco, que o conceito precisa sempre de ficar sendo alimentado para poder se subsistir. Nós temos que fazer a dialética. Já que tem tantas palavras e tantas nuances de palavras cujas significações nos guiam para um conceito específico, para uma teoria, azar deles, porque nós vamos usar o que tivermos em mãos. Porque nós precisamos nos comunicar, achar caminhos da comunicação, né? Convém, né? Chegar lá a dar um salto qualitativo dos nossos pensamentos. E a gente não consegue ser puro o tempo todo. Às vezes a gente dá os mais belos bola fora e passamos as mais vergonhas públicas, mas nós somos um grupo que pensa. Então nós conseguimos sempre nos superar, nos construir novamente e nos transformar. Nós somos vigotskianos, acreditamos nas relações e interações humanas. E se as pessoas criaram conceitos tão diversos, tão específicos, azar delas. Nós estamos aqui para soltar as galinhas do Bachelard. Tá ótimo. Marcelo, fica à vontade. Você levantou a mão, tem alguma dúvida? Isso. Não, peço a palavra. Professor Pedro, lembrando, eu sou aqui de Sorocaba, trabalhando na escola pública do Estado, trabalhei junto com uma professora de língua portuguesa o teatro do improviso, já com, não crianças, mas com os adolescentes do 8º e 9º ano. Foi um sucesso, porque, na verdade, o contexto da escola pública, você não precisa necessariamente ter um figurino, até porque a gente não tem recursos, né, professor Pedro? A gente não tinha recursos, mas a gente fez toda aquela adaptação, e lembrando que foi falado pelo Luciano, que foi falado pelos colegas, eu trouxe para os meninos do 9º ano aquilo que a imaginação, a gente colocou um pouco aqui de TNT e fez com que eles criassem na imaginação deles o figurino que seria o ideal, né, para o trabalho, e estendemos alguns planos ali no chão, bem teatro do improviso, baseado lá no Augusto Boal. Eu sou professor de ciências, mas eu trabalho junto com os professores de língua portuguesa, adoro fazer isso. E agora com um pouco menos de autonomia para fazer isso na escola integral, mas eu já fiz isso com muito afinco quando era na escola regular. E daí, só para lembrar, né, o que foi falado pela Luciana e os colegas aqui, os meninos do 9º ano, eles têm um pouco de dificuldade devido a não ter eles não vão muito ao teatro, eles não têm muita leitura, mas a gente que é professor, a gente tem que trazer para eles, voltar a trazer a oportunidade deles fazerem o processo imaginativo, né, professor Pedro? Então, o cenário não tem dinheiro para comprar a cortina, então vamos fazer alguma coisa que quando a gente chama todas as outras salas para poder assistir o teatro da gente, né? Eles esperam que abra-se uma cortina, eles esperam o clássico, e quando a gente faz algo diferente do clássico,
O que esses professores estão fazendo, né, Pedro? O que será que eles... Será que é isso? Eles estão fazendo teatro de verdade? E quando a gente faz o teatro de improviso, a gente quer justamente que eles não tenham uma fala decorada, mas que ele tenha uma fala real, de dentro para fora, dentro do imaginário deles, né? E fica muito lindo quando termina, um abraçando o outro. Eu lembro daquele, era oitava série, né? Ainda na época da oitava série, oitavo G. Então eu ficava sempre com os oitavos, que eram os últimos, né? Os professores já mais antigos da rede ficavam com o oitavo A, B, C, e eu com os últimos. Me dava gosto. Professor, o que você vai fazer no pátio? Deixa comigo, eu estou trabalhando com eles no teatro. E aí a gente fazia algo que não era próprio, né? Não era um teatro clássico, não era algo que eles estavam acostumados. E só para... o tempo está se esvaindo, agradeço a oportunidade de estar aqui, mas lembrando que o Augusto Boal dá a chance para a gente fazer esse tipo de teatro, e a gente tem que conseguir pegar os meninos lá, que são mais, que já saíram da fase de infância, assim, estão na pré-adolescência, e trazer eles para o imaginário, eles adoram. Existe muito preconceito. Nossa, eles não quer nada porque a sua aula não é desafiadora. Porque quando você dá uma aula, viu, vem cá, vamos lá embaixo. Quem deixar sujo lá embaixo não vai mais. Nossa, eles ficam com medo de fazer, de não. E, professor, eu trouxe aquele pano lá, e uns traziam ali aquele chale antigo da avó, outro trouxe aquela vestimenta diferente que é para encarnar o personagem. Eu não gastei um dinheirinho, professor, da PM da escola, e a gente conseguiu fazer uma coisa bonita. Então, o que fica para nós? Aquele aluno depois que fala, professor, você era um cara diferente, né? Pelo menos você tentava. Então, o Vygotsky vai falar para a gente isso, né? Vai falar que a gente precisa, né? A Luciana falou bem isso. A gente precisa fazer com que a gente puxe. Se a gente perder a oportunidade, se aqueles meninos do 9º ano só ficarem pensando, eu vou fazer faculdade, vou ficar estudando esse livro, decorando isso aqui, não vai puxar nunca a oportunidade, né? A hora que eu joguei uma tinta lá, peguei aquele papel craft e coloquei na lateral toda, fiz uma certa sujeira, mas não liguei para isso. O mais importante é o que resultou disso. Eles construíram, eles lembram até hoje. A menina que teve filho, ela estava com a criança no Parque das Águas e falou, professor, você lembra daquele dia que a gente pegou? Depois a gente deixou a escola limpinha, ou seja, ela lembrou das regras, né? Ela lembrou que todo mundo tinha que participar e no final tinha tudo que dar certo. Eu agradeço a oportunidade, só falando que se a gente não puxar eles, não vai ter ninguém, nem o governo, nem o slide vai falar para a gente fazer um diferente. A gente tem que fazer a diferença. Obrigado pela oportunidade, passo a palavra. Poxa vida! Parabéns, Marcelo. Parabéns. Viu, Marcelo? Parabéns, meu abraço. É isso mesmo. Um pouquinho é muito. Um pouquinho de, sabe? Umas gotas, uma gotinha de limão já azeda o leite, entendeu? E a memória afetiva das crianças que você acaba de traduzir aí, essa perigivânia de recuperação de um valor. Não, que valor é esse? Né? O valor da imaginação passada é um valor moral, é um valor ético, é um valor de significação. Você falou do Augusto Boal, grande sujeito. Né? Existe um livro chamado Técnicas Latino-Americanas para o Teatro Popular, é muito bonito, que ele colocou em prática, né? Ensinou muita gente. Mas, enfim, o que você nos mostrou não é só a questão paupérrima da escola brasileira, não é só aqui, no mundo todo. Né? As pessoas dizem, eu amo teatro. Como é o nome do teatro perto da tua casa? Eu falei, poxa, perto da minha casa não tem teatro nenhum, então não dá para amar muito teatro, porque está faltando proliferar o teatro. Né? Falta isso. O teatro é algo proibidíssimo, porque ele, ainda mais para adolescente, porque ele manifesta suas críticas, suas paixões, suas alegrias, seus sonhos, suas revelações, seus desejos, e isso é meio caótico para um mundo que quer segmentar em sucessibilidades, né?
sociabilidades, quer dizer, uma sucessão com qualidade de sucessão, de metas planejadas, de uma vida regrada, né? De ter sucesso, né? De ter seguido um final. E o que você faz é construir o sucesso coletivo e o sucesso da singularidade de cada um dos membros que participam da atividade cultural criativa. A atividade cultural criativa, ela se desmancha em vários outros caminhos. E isso é importantíssimo para o desenvolvimento da escola, estou falando a palavra desenvolvimento, para que a escola, então, se revele. Porque quando a criança se apresenta, é a escola que está falando. E se ela está pobre, miserável, e as pessoas reclamam, é porque a escola está assim. Agora, se ela está pobre, miserável e é magnífico, a escola é riquíssima. Nós somos riquíssimos, nós somos extremamente criativos. Parabéns, Marcelo. Marcelo Lopes da Fonseca, professor de ciência, entrando lá na atividade criadora, modificando os pensamentos das pessoas quadradas para pessoas mais criadoras, mais afetivas, mais doadas. É isso que o Vygotsky é. Ótimo, ótimo. Muito obrigada. Parabéns a todos. Parabéns. Tem que bater, né, no silêncio. Então, Assim, gente, já são quase 8, né? Infelizmente. A vontade é de a gente ficar, né, tomar um chá com bolinho e continuar. Esse quinto Até e sexto porque, capítulo, né, há muito preconceito, né, em relação ao adolescente, né, que adolescente não é criativo, que adolescente não quer nada com nada, que não cria nada, né? Mas ele está no game porque tem muito mais prazer e satisfação, né? No universo simbólico, né? Por isso que a gente tem que ter uma prática educativa voltada para a transformação, né? Para que ele consiga objetivar essa experiência emocional, né? Isso é o que está faltando. Tá ok, gente? A gente não precisa de grandes milagres, a gente precisa de pequenos milagres que são explosivos. Pequenos milagres, pequenas ações que fazem a diferença. Por que a criança vai lembrar de você no futuro? O que você causou, possibilitou a essa criança? O que você ofereceu de valor, de pessoa que você é, de sentimento, né, de afetividade? O que marca a criança dentro da escola não são as tarefas, mas a construção sonhadora, criadora de uma realidade em conjunto, né? Nunca em separado. Acho que é isso, né, Thalita? Já estamos 8 horas, né? Muito obrigado por hoje, foi muito bonito, né? E eu vou continuar ali com a minha traduçãozinha, depois que tiver... Eu tinha o sonho de poder compartilhar, mas é que eu sou muito metido a besta, sabe? E eu estou vendo... Por exemplo, não adianta a gente ler Vygotsky e não ler Pushkin. Entende? Daqui a pouco eu estou lendo Pushkin, não. Você tem que ler Dostoiévski, Pushkin, tem que ler os caras. Ler os franceses. Goethe, vamos ler Goethe também. Goethe, ele cita várias passagens, não é só nesse livro, né? O doutorado dele é em Hamlet, né? Pense bem. Vamos ler Shakespeare, então. Temos que ler, fazer o quê? Para entender Vygotsky, tem que ler Shakespeare, no original. Eu concordo com a Luciana, que acho que a Natália, né, que apresentou primeiro ali. Eu concordo com vocês, mas se a gente lê só a teoria, a gente fica teorético. Então, a gente tem que ler a teoria e a complementação dela, que não é complementar, mas a integração dela no sonho, no real, o sonho como real, que é as fantasias, é Pushkin, é o Lermontov, é os autores russos, os autores franceses que ele indica, os alemães. A gente tem que começar a sair da casinha para que haja essa percepção mais dialética ainda e entendimento melhor de Vygotsky a respeito
da própria teoria que ele criou, que é da histórico-cultural, que, aliás, ele chamava cultural social. A teoria dele era cultural social, ele era fantástico. Vamos lá tirar nossa fotinho, então, Thalita. Quem é que tira? Eu não sei tirar. Abre É a a Sheila que eu máquina. tenho hoje, mas eu vou tirar. Eu não sei. Tirar Vou tirar. nossa fotinha para registrar. Né? A gente tem que rir, né, cara? Tem que rir. Pronto. Tá ótimo. Obrigada, Thalita, pela organização aí, todos pela presença. Espero que tenha sido agradável para vocês, como foi para mim. Um grande abraço e até semana que vem. Até semana que vem, gente. Um grande abraço. Até semana que vem, aquele abraço.